digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Todo poder, ó Pai amado, e majestade foi depositado sobre ti. Tu és o Rei da glória, aquele que, ó Pai amado, se esvaziou, tomou forma humana para se identificar com a nossa dor, para se identificar, ó Pai amado, com o nosso pecado. E sem pecado o Senhor foi cravado naquela cruz, aleluia. Mas a morte não pôde te deter, a morte não pôde te segurar, e por isso Paulo apóstolo, num canto de êxtase, disse assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? E se o Senhor vive, nós vivemos. Se o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos contigo para reinarmos eternamente ao teu lado, porque o reino é teu, a glória é tua, o louvor pertence a ti, e toda adoração, Pai amado, nós dedicamos ao Senhor, porque o Senhor vive eternamente. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, aleluia. Por isso, Pai amado, recebe a adoração do teu povo, recebe o nosso louvor. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, aleluia. Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia, poder venceu. Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia, poder venceu. Exaltamos o teu nome e queremos mesmo te pedir, ó Pai, que o Senhor continue a aperfeiçoar os santos dessa igreja, que o Senhor aperfeiçoe mesmo o teu povo espalhado na face da terra, Pai amado. Precisamos da tua presença, Espírito do Senhor, e que o Senhor continue a dirigir os nossos passos. Dirija mesmo, Senhor Pai, cada palavra nossa, cada atitude nossa. Precisamos ser santificados, ó Pai amado, precisamos ser trabalhados pelo teu Espírito até a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Como disse Paulo apóstolo, para que sejamos santos, irrepreensíveis, sinceros e puros até ou para o dia de Cristo. Por isso nós te adoramos, nós te exaltamos e nós te glorificamos no nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração te pertence, Senhor. O Senhor, ó Pai amado, é adorado neste lugar. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. As crianças, as professoras, aleluia. Irmão, eu vou falar algo para você. Esse troço de servir Jesus é bom demais. Aleluia. A gente se entusiasma com esse amor, com essa misericórdia que foi derramada sobre nós, com essa alegria que Ele nos dá de podermos saber que fomos salvos. A morte não mais tem poder sobre nós. Não tem mais, acabou. Hoje nós vivemos. E você está entendendo que você não vai viver apenas um período. Você vai viver com o Senhor eternamente. É isso que Ele está falando. Nós vamos viver com Ele para sempre. Isso tem um motivo: o Cordeiro venceu. Só por isso o Cordeiro venceu. E isso é suficiente, não precisa de mais nada. O Cordeiro venceu. Isso é suficiente para mim e para a sua salvação, porque Ele venceu. E hoje nós temos vida, vida verdadeira e genuína para a glória do Deus. Glória a Deus. A turma está crescendo, ó. Vamos abençoar as nossas crianças e adolescentes. Pai, nós queremos abençoar as nossas crianças e adolescentes. Queremos continuar te clamando, Pai amado, que elas sejam criadas de acordo com a tua escritura. Queremos clamar ao Pai que o Senhor venha instruir as nossas professoras a cada dia. Agradecemos pela disponibilidade que elas têm e estarem aqui, ó Pai amado, por 2 anos seguidos sem faltar um só domingo.
Agradecemos por esse compromisso, como tem compromisso o grupo de louvor, como temos compromisso, ó Pai, por parte dos pregadores que aqui nos ajudam. Ó Pai amado, nós queremos agradecer por isso. E queremos te pedir, ó Pai, que os pais também sejam capacitados a criar os seus filhos sempre na instrução da palavra. Ó Pai amado, é essa grande parceria, a igreja, a casa, é essa grande parceria que queremos ter para que as nossas crianças sejam educadas em Tua presença e que elas cresçam no conhecimento do Senhor. Por isso nós abençoamos este ministério e abençoamos cada uma das nossas crianças e adolescentes e que elas possam crescer em Tua presença e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode subir. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Que coisa boa. Podemos compartilhar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16. A partir do verso 9. Nós cantamos a ressurreição e vamos pregar a ressurreição. Glória a Deus, Deus é bom, não é, irmão? Deus é muito bom. E olha que eu não combino nada com o Zé. Assim que é bom, né? Jesus combina com a gente, né? Glória. Glória a Deus por isso, não é maravilha isso. Eu fico assim, eu fico ainda mais feliz, mais alegre, né? De saber que nós estamos caminhando numa única direção. A direção é a glória de Deus ser vista. É a glória de Deus ser vista. Aleluia. Marcos 16, a partir do verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar e engrandecer o teu nome, e pedir ao Pai que teu Espírito continue a nos guiar, que como o Senhor começou, ó Pai amado, a abrir esse culto através da vida do nosso irmão presbítero Devair, que o Senhor continue a nos ensinar, a nos instruir, a nos dar a capacitação, que possamos diminuir e que o Senhor cresça, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E é isso que queremos, que o Senhor continue a nos ensinar, a nos capacitar, a nos fortalecer, a nos santificar, a nos restaurar, e que possamos a cada dia ser mais parecidos com o teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Interessante que esse texto ele vai trazer algumas situações para nós. Ele vai nos ensinar algumas coisas. E principalmente ele vai nos mostrar o quanto é importante estarmos firmados no Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos muitas teorias. Hoje nós ouvimos muitas filosofias humanas.
Nós ouvimos muitos ensinamentos humanos e até mesmo ouvimos coisas dentro da igreja que não trazem uma edificação. Se tudo é para edificação, se tudo isso é para crescimento, nós precisamos pedir ao salmista que coloque um freio às nossas bocas. Porque nós precisamos edificar a vida do outro com o que nós falamos. Se não for para edificação, nós devemos ficar em silêncio. Isso aqui não está escrito aqui. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo, que comanda todas as coisas e ensina todas as coisas, está nos chamando a atenção para a nossa língua. Mais uma vez, que novidade, é início de ano novo, né? E eu falando de novo de língua. É necessário que tomemos cuidado ao abrir a nossa boca, para não afetarmos aquele que está ao nosso lado. Se nós precisamos ficar unidos com Cristo, como foi pregado aqui no princípio, e precisamos estar unidos ao nosso irmão, como é que abrimos a nossa boca desregradamente? Lembre-se, você não está falando contra o seu irmão, você está falando contra Deus. Porque no seu irmão, no seu próximo, habita a imagem do Deus vivo. Se você não tiver nada para falar, não fale nada. Se você estiver nervoso, vai caminhar na rua e orar na praça. Se você estiver irritado com alguma situação, não abra sua boca nesse momento. O melhor é mantermos silêncio. Eu gosto muito do texto que está em Abacuque, que se repete em Sofonias: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Templo, irmãos, não é esse aqui não, é você. Não abra a sua boca precipitadamente. Provérbios 13:3. Guarda sua alma, guarda sua boca, conserva sua alma. Conserva. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Além de, se você prejudicar o outro, você vai ficar perturbado. É verdade. É o que está falando na Escritura. Não sou eu. Salmos fala, depois guarda da minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É isso aí. Davi pediu cabresto, irmão. Davi pediu cabresto para Deus dominar a língua dele. Agora podemos pregar. O evangelista Marcos relata a ressurreição de Jesus, iniciando, como tendo acontecido no primeiro dia da semana. O domingo, então, ele passa a ser reconhecido como o dia do Senhor já na igreja primitiva. O dia de descanso ou de consagração ao Senhor na igreja gentílica passou a ser o domingo. Muitos ainda hoje perguntam se não deveríamos guardar o sábado, mas essa ordenança foi dada à nação de Israel e não imposta aos gentios. Até porque a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então esquece esse negócio se quiserem te judaizar. Se começarem a querer te impor que você precisa guardar a lei para você ser salvo, se quiserem te impor que você precisa guardar o sábado, senão você não vai ser salvo, não aceite essas imposições humanas. A salvação vem pela graça. Jesus então aparece a Maria Madalena, de quem Marcos afirma ter sido expulsos 7 demônios. Interessante que a primeira pessoa que Jesus aparece para quebrar mais um paradigma daquela época é para uma mulher. Mas sabe por que ele aparece para a mulher? Porque os homens estavam com medo. Não é porque ele quis somente aparecer para a mulher, não. É para quem estava disponível na porta do sepulcro. Ela estava ali porque ela não temeu nada. Ela não temeu a própria vida e não temeu ser identificada com esse Cristo ressurreto ou com esse Cristo que havia sido crucificado. O medo nos impede de enxergar Jesus. O medo às vezes nos impede de ver a atuação do Espírito em nós e a atuação de Deus nas nossas vidas, principalmente quando nós perdemos o domínio sobre as situações que nós tanto queremos resolver.
É assim que ocorre. Aquele povo que seguia Jesus hoje, naquele momento, naquele dia, estava totalmente entristecido, desesperançoso, frustrado. Não é verdade? Eu também concordo. Essa mulher vai ao encontro dos discípulos e relata-lhes a aparição do Cristo ressurreto. Os discípulos estavam lamentando e chorando, e esses versículos mostram algo extraordinário acontecendo. A mulher que anteriormente chorava e se lamentava por causa da opressão demoníaca passa a ser a anunciadora da ressurreição. Jesus age de uma maneira tão planejada que utiliza de determinadas situações para demonstrar o seu poder transformador. Aquele que andava oprimido por 7 demônios, hoje é aquela mesma pessoa que anuncia a ressurreição. Se o inimigo tem tentado oprimir a sua vida, eu quero te dizer, rompa com isso através da obra da cruz, rompa com isso através de uma vida de obediência à palavra, e você vai ver que anunciar a ressurreição é aquilo que vai trazer esperança para a sua alma. Aleluia! Irmãos, quantas vezes estamos chorando, oprimidos por situações que às vezes não queremos enfrentar, mas nós precisamos enfrentá-las na força do poder do Espírito Santo. É o Espírito que vai te fazer enfrentar, é o Espírito que vai te fazer forte para você dar conta de viver aquela situação. É interessante que Maria, cita o Evangelho de João, estava lá no sepulcro e Jesus chega e fala, mulher, e ela fala, o senhor é jardineiro? E depois ele fala a Maria, e ela diz, Rabone. As ovelhas reconhecem a voz do seu Senhor. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus falando conosco e não darmos mais ouvidos à voz do diabo, não darmos mais ouvidos à voz do mundo, não darmos ouvidos a pessoas que tentam trazer influências negativas sobre a nossa vida e até conselhos errôneos. O conselho que você recebe da sua família, o conselho que você recebe no local de trabalho, o conselho que você recebe dentro da sua casa ou em qualquer lugar que você estiver, ele só pode ser aceito se ele estiver revelando um princípio da Escritura. Se não, não aceite. Mau conselho encobre o conhecimento. É verdade, é o que Jó diz, não é? O mal, o conhecimento errôneo, ele encobre o bom conselho. Feliz são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Ou seja, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Precisamos viver, irmão, segundo o conselho da Escritura, o conselho da palavra. Mas o testemunho, irmãos, de uma mulher naquela época não era confiável. Nem testemunha num tribunal elas podiam ser. Aí os discípulos falaram assim, é mulher, não vou acreditar não. É isso que eles disseram, em outras palavras, nós não vamos acreditar. Mas o pior é que eles não acreditaram, não foi na fala de uma mulher que naquela época não tinha, irmãos, uma credibilidade, mas eles não acreditaram na palavra do próprio Deus que disse que ressuscitaria. Eles negaram a palavra de Deus quando eles disseram que não acreditaram. Deus já havia falado. E como a Beth perguntou, como é que a gente vai santificar? Deus já falou na palavra dele. E quando nós esperamos um sinal ou qualquer outra coisa para colocarmos em prática aquilo que Deus já nos determinou, nós estamos rejeitando a palavra de Deus. Nós não confiamos que a palavra de Deus é suficiente para transformar a nossa existência. Jesus então aparece a 2 de seus discípulos em outra oportunidade no caminho para Emaús. Eles voltaram e relataram aos outros discípulos que por sua vez novamente não creram. Percebeu que o problema não era a credibilidade da mulher? Jesus enviou 2 homens agora e eles também não creram. Percebe que Deus fala conosco, como diz a Escritura, ora de uma forma, ora de outra,
e nós não prestamos atenção em nenhuma das duas? Isso é a dureza do nosso coração, isso é a incredulidade que às vezes tenta tomar conta da nossa vida. Quando você diz assim, agora começou um novo ano, agora é uma nova vida. Sabe o que é o nome disso? Ilusão. Mais uma das ilusões do mundo. Eu gostei muito da oração que Augusto Nicodemos Lopes nos deu assim como, fala assim, eu vou dar um modelinho para você orar, a oração do ano novo. Dia 31 para o dia 1º você vai orar assim, Senhor, me perdoa por todas as coisas erradas que eu fiz em 2018. Aquelas que eu deixei de fazer, que eu sabia que eu tinha que fazer, eu deixei, Senhor me perdoa por elas também. E por favor, Senhor, em 2019 o Senhor me santifica, para que no final de 2019 para 2020 eu não tenha que fazer a mesma oração de novo. Eu achei isso legal demais. Sabe por quê? Porque nós criamos uma coisa cíclica. É uma nova vida porque começou um novo ano. É um novo dia. Não, irmãos. O novo dia é Cristo em nós, aleluia. A esperança da glória é Ele que vai te dar novidade de vida todos os dias, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eles não creram no testemunho de uma mulher, mas também não creram no testemunho de 2 homens que, conforme a Escritura, precisava pelo menos ser investigado. Um homem podia ser morto pelo testemunho de 2 pessoas em Israel, e com o testemunho de 2 homens, porque Jesus cumpriu toda a lei. Mesmo assim, eles nem investigaram. Às vezes nós somos chamados a atenção pelo Senhor. Às vezes Deus envia um irmão para falar com você. Às vezes Deus envia 2. Às vezes Deus envia um monte. O ímpio. Aí o ímpio, né? Igual o Nelson pegou aqui Jonas aqui, né? Quando o ímpio corrige é pior, né, Nelson? E a gente ainda não dá ouvido. Usa uma mula para Balaão, né? Usa qualquer um. O Senhor então vai gradativamente se manifestando a nós e demonstrando os seus propósitos. Sabe o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga aqui a misericórdia de Deus. Permitiu que a mulher fosse, agora Ele manda 2 discípulos para ver se eles acreditam no que Deus estava fazendo e realizando, ou melhor, já tinha feito através da ressurreição. E aqueles homens ainda não acreditaram. Mas isso é a misericórdia do Senhor. Ele vai falando com você gradativamente, até que você tenha entendimento do que a Escritura está falando ao seu coração. Que coisa! Quantas vezes o Senhor tentou nos buscar lá fora e a gente dava de ombros? E agora que nós estamos na presença dele, Ele continua nos chamando, você percebe? Com cordas de ternura e amor vos atraí, diz o profeta Jeremias. Com amor eterno. Olha para você ver. Isso é demais, não é? Com amor eterno. O amor de Deus não cessa. O amor de Deus por você e por mim foi antes da nossa criação. Foi antes de você nascer. Deus já te amava. E por isso Ele te chama todos os dias. Como Ele chamava Adão para aquele encontro às 18 horas. Ele te chama ao encontro dele todos os dias. O problema dos discípulos não estava em saber se o testemunho era apoiado em fundamentos humanos. O problema deles não era esse. O problema deles era um só. E agora nós vamos falar sobre esse problema. Mais tarde, no verso 14, Jesus aparece aos 11 discípulos e censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Irmãos, incredulidade é algo muito grave. Sem fé é impossível o quê? Vocês já estão sabendo de qual? Ou seja, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus é poderoso para transformar
as evidências dos nossos olhos, para que nós possamos experimentar as evidências reais que Deus vai realizar na nossa vida. É difícil demais, irmãos, enxergar coisas que não existem. Numa sociedade materialista, numa sociedade egoísta que nós vivemos, é difícil demais enxergarmos coisas que ainda não estão palpáveis diante dos nossos olhos vistas. Experimentar aquilo. Essas 3 formas de Jesus se manifestar nos dão a ideia de como está o nosso coração. Os discípulos não deveriam acreditar na mulher por razões óbvias, mas não acreditar no testemunho de 2 homens era ir contra a lei de Moisés, que aceitava uma denúncia pelo testemunho dessas 2 pessoas. Então Jesus põe fim a essa situação aparecendo aos discípulos. Ele, como a própria palavra de Deus, o verbo encarnado e agora ressurreto, aparece aos discípulos como a única e possível solução para pôr fim aos dilemas do coração dos homens. É só até o fato da Lucas 24 também, né? Que eu estou dando uma aula dos discípulos ali, né? No caminho, ensinando. É verdade. Só quando ele chegou em casa, ele deu graças no ponto que eles viram que era Cristo, mas ele tinha subido. Percebe? Ou seja, Deus fala conosco através da Escritura todo o tempo. E nós queremos um jeitinho novo de Deus falar conosco. Faz outra vez. Isso aí, faz outra vez, né? Tem até um. Tem até uma música aí, né? Faz outra vez, eu de novo. Ele já fez. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir, né? Já veio. Já veio. Percebe que nós desprezamos aquilo que Deus mais tem possibilidade de falar conosco e de fazer em nossas vidas. Eu acho muito legal uma outra coisa. Eu queria fazer um resumo, se o presbítero me permite. Eu quero fazer um resumo da mensagem do irmão, viu, presbítero? Lixa com o seu irmão. Seu irmão está sendo usado para lixar sua vida. Pastor, minha esposa, meu esposo, você é lixa. Você precisa. Você precisa. Tem um irmão aqui na igreja, pastor, que é meio esquisito assim comigo. É lixa. É lixa para você. Eu ferro, não é? Não tem jeito de 2 coisas, de uma coisa muito macia afiar a dura. Então tem que ser uma coisa dura para afiar a outra dura. É assim que funciona. E é assim que Deus faz. O evangelista Marcos nos ensina com esse texto que devemos crer não porque alguém nos conta alguma experiência pessoal e íntima com Cristo, mas aquilo que está relatado na palavra de Deus, que aliás é a própria voz de Deus que está escrito na Bíblia. Eu não preciso, irmãos, ouvir mais nada a não ser a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, eu preciso de fé. Eu preciso acreditar que aquilo que está escrito vai se cumprir na minha vida. E o pior, não conforme eu quero, mas conforme Deus quer. Falou para ela, para mim, assim, olha, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas nem sempre ela é boa e agradável, mas ela é perfeita. É verdade. Ela é perfeita. Às vezes ela não vai agradar mesmo, não. E parece que aos nossos olhos vai ser boa também, não. Vamos falar a verdade. Você acha que é bom perdoar quem te ofendeu? Não. Agradável. Não é quem respondeu, não. Não é, irmão? É difícil demais, não é? É difícil demais você amar aquele que te fere. É difícil, irmão. Se você pensar também que você já ofendeu alguém, aí coloca o senhor na lança. Não é? Ô Nelson, eu vou fazer a pergunta então para todo mundo. Alguém aqui já ofendeu ou maltratou alguém? Levanta a mãozinha assim bem alto. Vai bem alto, não. Coloca essas mãozinhas tímidas, eu quero ver assim, ó. É essa aí, isso, alta.
Então por que você está preocupado com aquele que está te ofendendo? Você também já ofendeu alguém? Nós precisamos, irmãos, rever a nossa condição de vida em santificação através da palavra e não através do que eu penso. Pastor, e a ofensa maior foi contra Cristo, contra Deus. A ofensa maior foi contra Deus, nós vamos falar a verdade? Agora vamos falar a verdade. Por que eu trato o Marcelo diferente do Paulo? Cada um de um jeito. Percebe? Eu sou muito condescendente com um e sou muito duro com o outro. Percebe uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês, que um dia eu ouvi uma irmã em Cristo, nossa especialista numa área específica do comportamento, falando: de vez em quando você vai conhecer alguém que vai te atacar demais. Sabe por quê? Porque ela vê em você aquilo que mais a incomoda e mais ela precisa ser transformada. Por isso ela vai te atacar para destruir. Mas mantenha firme, fica firme, porque o amor vai romper com a multidão de pecados. Eu achei aquilo demais, né? Quando realmente a gente está caminhando, como o irmão falou, a busca da nossa santidade, aí sim o rosto de Cristo resplandecerá em nós, devemos olhar o nosso Cristo, não mais dela. Exatamente. Aí ela vai ver a transformação. Começando dentro de casa. Hein? Ah, minha filha é o primeiro lugar. Porque não adianta nada você ser bonzinho lá fora. Ser bonzinho lá fora é bom demais, irmão. Você vai ficar 15 minutos com a pessoa, na hora que ela começar a falar um negócio que você não gosta. Oh, eu tô atrasado, ainda fala mentira. Eu tô atrasado. E sai fora. Agora você vai falar que você está com pressa perto da esposa, do marido, dos filhos. Tem uns que falam, né? E vai, né, Zé? Mas o pior é que vai encontrar de noite de novo, não tem jeito. Porque existem pessoas que nunca viveram o amor também, pastor. Não viveram. Porque eu já passei por isso. Claro. Minha mãe de criação ela é muito ignorante. Mas não porque ela quis. Sim, porque teve uma história. Sim, ela teve uma história. Mas ela também não permitiu que o Espírito Santo a transformasse. Exatamente. Porque nós também tivemos histórias, todos nós tivemos histórias, todos nós tivemos problemas, todos nós tivemos traumas, mas quando nós permitimos que o amor de Deus invada o nosso coração, isso gera uma esperança transformadora na nossa vida. Por isso a fé no Filho de Deus é a base da nossa vida. Aleluia. Um de cada vez. Vamos lá, Cassandra. Vejo o seguinte, que nós às vezes oramos por determinada situação, entregamos na mão do Senhor, pedimos que Ele faça a vontade dele. Só que quando Ele faz, nós já tínhamos a nossa vontade. Aí nós frustramos, nós nos rebelamos, nós deitamos, aí nós temos depressão de nós mesmos. E às vezes, eu acho que é o ponto mais difícil para nós hoje. E muitas vezes a circunstância, aí a gente ora, ela passa, aí passa um tempo, 6 meses, você dá uma relaxada, ela volta de novo, aí ela vai voltando e você fala assim, eu já venci isso, mas a sensação que eu tenho é que a gente o tempo todo é provado naquilo que a gente precisa ser melhorado e ainda não foi. Isso que você está falando é uma vítima que arranca a pele. É verdade. Às vezes a gente vê o outro naquela situação e ele falando para você e você está igual a ele. É duro a gente reconhecer isso. E aí você tem que falar, irmão, isso vai passar, isso vai melhorar, porque é Cristo falando, mas eu não tenho certeza de você, eu também estou assim. Dá vontade de falar, estou igualzinho você, minha filha. Pega na minha mão, vamos orar. O pior é boa. Então eu acho que esse evangelho de Jesus é doloroso quando fala que vai nos descascar. É dessa forma que muitas vezes eu estou em situação que fala, Deus, não tem ninguém mais só tratar, não, só tem ninguém. É verdade, isso que a Cassandra falou é tão real, né, irmãos? Vou falar, velho, quem nunca viveu o que ela está falando? Todos nós vivemos isso aí, é impressionante. E aí, Cassandra, isso mais uma vez reforça o que a gente está falando, né? Ou seja, nós somos muito parecidos. Nós somos muito parecidos. Humanamente, nós somos parecidos. Quando a gente está vivendo a mesma situação, eu vou perguntar, porque a minha reação geralmente é diferente.
receio quanto a isso? Algumas respostas prontas. Vamos orar, é uma delas. Jesus vai consertar. A gente tem os jargões cristãos prontos. E às vezes o que a pessoa quer não é um jargão cristão, porque ele ela já sabe. Às vezes ela quer, nossa, estou na mesma situação, me conta o que você está passando, eu te conto o que eu estou passando, e juntos a gente vai tentar chegar a algum lugar. Porque talvez é isso que Deus quer quando Ele traz a você, uma pessoa que está no mesmo problema. Te mostrar uma outra versão daquele problema. E te mostrar a misericórdia dele, né? Para dizer que não é só você que está passando, não. Sim. É muita gente que está passando. Não é? E Deus, irmãos, não adianta. Quando a gente chega na presença do Senhor e se apresenta diante dele, Ele vai nos moldar. Ele vai trabalhar com você. As pessoas não entendem isso, na hora que ele tá mexendo. E ó, e dói. Já vou te avisar, dói. Dói porque Ele vai mexer naquilo que nós não queremos que Ele mexa. E Ele vai mexer principalmente naquilo que nos protege. Quando eu tenho uma atitude que é uma barreira que eu já crio, uma casca, para me proteger do outro me ferir, é ruim, hein? Ele vai trocar essa casca pelo escudo invisível da fé. É isso que ele quer fazer. Ele quer trocar essa casca de autoproteção por um escudo que ele mesmo dá para nos proteger contra todo dardo inflamado do maligno. O nosso grande problema é que a gente continua enxergando o próximo como inimigo. Esse é o problema. Enxergamos. Não é? Como é que pode, né, Nelson? E a palavra já falou, não é? Está ali escrito há milênios. Está escrito. E nós continuamos ainda querendo do nosso jeito. A gente colocar em prática, amar igual o inimigo, a gente vai conseguir amar o outro. Não é? Não pode. Pastor, essa lixa, né, que eu estava lembrando com os irmãos, que acaba sendo às vezes um esmeril, né? Ou seja, porque você também é um esmeril junto. Geralmente é assim. Quando a gente sente que o outro irmão é uma lixinha fina, a gente está melhorando. Agora, quando a gente sente que o outro irmão é lixa grossa ou esmeril, nós somos exatamente iguais. Esse papo de você ficar falando, pastor, é aquela pessoa prova na minha vida. Você também é prova na vida dela. Pastor, esse tratamento de Deus, ele faz uma figura legal de quem estava estudando na faculdade, era do ouro também, porque o ouro ele tem que passar por um processo muito quente até se Purificar. purificar para tirar os outros metais que estão misturados e tal, para transformar no verdadeiro ouro doce. E não existe, e vou falar a verdade, não existe um processo de crescimento que não passe pela cruz. Tem jeito. Crescimento sem cruz não existe. Evangelho sem cruz não existe. Se fosse assim, seria fácil. Nós continuaríamos do mesmo jeito e colocaríamos desculpas em muitas coisas, mas nós não assumiríamos as nossas responsabilidades. Isso porque essa foi a questão de Adão. Foi essa. Foi ela, e assim vai repassando. O diabo falou a verdade. Só ele, né, Cláudio? Então o evangelista Marcos nos ensina com esse texto que devemos crer não por essa experiência pessoal, mas porque a palavra de Deus diz. Se o Senhor prova a nossa fé, que Ele prova a nossa fé não para saber se cremos, pois Ele sabe de antemão o que está nas nossas mentes, mas Ele permite determinadas situações para que possamos enxergar claramente como anda a nossa fé em Deus e em Sua palavra. Se o Senhor já deixou escrito em Sua palavra, não há por que duvidar. Cristo aparece aos discípulos e nos ensina que a palavra de Deus é a verdade de Deus para aplicação em cada área das nossas vidas. Por isso, nós precisamos inundar a nossa mente com essa palavra para que essa verdade que nos liberta passe a dominar as nossas atitudes. Sem conhecimento da vontade de Deus, irmãos, nós não vamos saber como devemos proceder. Após repreender os 11, Jesus ordena o que eles deveriam fazer a partir daquele momento.
E é interessante então que Deus faz isso de forma crescente. Através da sua palavra, Ele move a nossa vida em direção ao cumprimento da sua vontade. Primeiro, Ele diz que deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, pois o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. A fé conduz as pessoas à salvação e o batismo é apenas o sinal externo da nova vida que já existe dentro de nós. O batismo não tem uma ação purificadora como muitos pensam. O batismo é apenas um símbolo externo daquilo que já aconteceu dentro de nós. Quando eu passo pelo batismo, pelo rito do batismo, eu estou dizendo em outras palavras que aquela morte que eu estou demonstrando através do mergulhar ou através da aspersão, como muitos fazem, não há nenhuma diferença nisso, é apenas simbólico. Ocorre algo dentro, e é isso que você precisa entender. Você precisa crer aí dentro. É dentro do seu coração que você precisa deixar que a palavra de Deus te transforme. É dentro das emoções, é dentro dos seus sentimentos, é dentro das suas vontades, é dentro da sua mente. O batismo então é uma identificação do crente com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida plena de santidade. Alguns sinais ou eventos passam então a acompanhar aqueles que creem em Jesus. Em seu nome expulsarão demônios. O Senhor então nos concede autoridade para expulsar os espíritos malignos em seu nome. Isso representa avanço do reino de Deus. Então, se o demônio manifestar perto, o que você faz? Corre! Liga para o pastor! Você gritar, então sai em nome de Jesus. A autoridade foi dada, você crê? Então, quando você crê, você tem autoridade. Mas ele veio por santificação, né, pastor? Porque Paulo, Claro, mas a santificação aqui, e a gente precisa deixar isso bem claro, que todos nós temos defeitos. Então, se esperar de alguém 100% de, falar assim, você está 100%, só esse aí que vai expulsar demônio, não é verdade. É óbvio que não podemos viver vida de pecado. É isso que eu quero dizer. Porque isso pode envergonhar o crente. Eu conheço uma irmã, eu conheço uma irmã que ela é cristã, ela é missionária, e ela foi expulsar um espírito demoníaco. E aí ela tinha feito um jejum pela manhã, ela esqueceu do jejum e comeu uma banana. Aí ela pediu perdão ao Senhor e ele foi expulsar o demônio mais tarde. Aí o demônio falou assim, mas você comeu a banana. Ela falou, com banana ou sem banana, sai em nome de Jesus. Ou seja, irmãos, o demônio, ele vai querer envergonhar, é óbvio que ele vai querer envergonhar, mas você tem fé. Você não expulsa por seu próprio mérito, mas você expulsa pelo mérito e pelo nome de Jesus. Aleluia. Fala, Roger. No nome de Jesus, não é? Então, nós precisamos entender, irmãos, e precisamos perder esse medo. Veio a calhar hoje essa pregação, porque ela não estava preparada, está preparada há muito tempo, não sabia que ela ia ser hoje. Eu quero dizer para você, pare de temer o mal, pare de temer demônios. Eu vou te falar uma coisa, se hoje você está salvo, quem é o demônio que vai te tocar? Se hoje o nome de Deus está sobre a sua vida, quem é o demônio para tocar na sua vida? Nós precisamos entender que existe uma autoridade. Paulo fala, nós não ignoramos os ardis de Satanás. O que é isso? Nós não ignoramos as estratégias que ele usa para tentar trazer peso sobre a nossa vida. Por isso que o salmista pede tanto um coração puro. Fala, Fátima. Conversou com ele, pessoal, que você acreditasse, era
porque ele viu o que era. Entendeu? Por isso nós precisamos ter conhecimento da questão chamada mundo espiritual. Então Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados, potestades, governadores desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, que são os demônios. Então qual a idade dele? Ele tem 9 anos e eu viro para ele e falei assim: ô filho, vem cá, me fala uma coisa. Todas as vezes que você vem para a casa de vó, você fica vendo as coisas, você vê na casa de sua mãe também. Ele fala que é lá em casa. Por isso que você precisa explicar para ele. Existem visões que às vezes ocorrem no mundo espiritual, e essa é uma visão demoníaca. Então você precisa ensiná-lo na palavra. Então o que a palavra de Deus nos diz? Primeiro, crê em Cristo, crê em Jesus. A partir desse momento, o que você vai fazer? Você vai orar, expelindo aqueles demônios e pedindo a Deus para que feche essa visão dele do mundo espiritual, porque os demônios tentam oprimir as crianças, irmãos. Alguém já ouviu falar de amigo? Aquele amigo invisível, amigo imaginário? Muitos deles são demônios. Nem todos, mas muitos são. Então nós vamos ter esse cuidado com os nossos filhos, de criar os filhos e dizer para eles: olha, quando começar a rir para você, você fala assim: eu repreendo em nome de Jesus. Mas primeiro é necessário que você implante a fé no coração dele através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa começar a ler com ele a palavra, como o Fabiano já instruiu. Lê a palavra junto com ele e explica. E mostra para ele que ele não precisa ter medo dessas coisas. Então isso vai sendo gerado, e vou te falar, vai gerar muito mais fé no coração dele como criança, do que mais rapidamente do que no adulto. Porque é um medo muito grande. Percebe? Aí eu tenho que pôr a mão nele para ele conseguir dormir, e às vezes eu fico medo. Por isso, então você precisa instruir. E nós precisamos instruir os nossos filhos nisso, não é? Eu lembrei, foi do Roger, quando ele me contou que o Floquinho veio lá de dentro meio esquisito, né? Um cachorrinho que eles têm em casa, o cachorrinho veio meio arrepiado. A Alice falou assim: está repreendido em nome de Jesus. Ou seja, é isso, irmão, é real. Ela está sendo instruída para isso, né? E ela queria quantos anos que a Alice tem, olha? 8. E não era mais nova na época, né? Devia estar com 7, 6 por aí. Então você imagina, ela já tem a vivência. Tá certo que ela entendeu aquilo como uma manifestação, mas isso é bom que ela já comece a ser instruída. Então nós precisamos, Fátima, instruir. Então através da palavra, você pode até ler esse texto de Marcos para ele, 16, e explicar que se ele crê em Jesus, esse medo será lançado fora, e ele vai poder viver uma vida tranquila, sem esses incômodos que ocorrem contra a mente dele, em nome de Jesus. Continuando então, irmãos. Aleluia. Essa meninada não é brinquedo, né? Também ele disse que nós falaríamos outras línguas, línguas de êxtase, como Paulo explica, e línguas de outras nações, para poder pregar o evangelho a toda criatura. Também pegarão em serpentes e escorpiões, e bebendo bebida mortífera mal algum lhes causará. Essa possibilidade de lidarmos com situações extremas e até ameaças de morte nos capacita a realizar a vontade de Deus sem temer nenhum revés ou investida do maligno. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. É só o pastor? É você. Tem um enfermo que chegou até você? Ora por ele. Coloca a sua mão sobre a cabeça dele e repreende aquela enfermidade em nome de Jesus. Você vai, pastor, eu não tenho dom de cura não, mas você sabe orar, não sabe? É o suficiente. Porque tem gente que arranja desculpa: não, eu não prego o evangelho, não, porque eu não sou evangelista. Eu não sei orar, o Senhor me ajuda. Não é? Acabou, só isso mesmo. Mas são desculpas umas, para não fazer a vontade de Deus. Quando a gente duvida daquilo, Deus deu uma procuração, só uma procuração. Estou te autorizando a. Em meu nome. Isso é uma procuração. Claro. Você está desautorizando a procuração que Deus deu. Imagina isso. É sério, né? Mas o nome disso é incredulidade. O nome disso é incredulidade. Hein? Muitos crentes que vai começar a orar. Então você fala só assim, em nome de Jesus. Eles não sabem. Tem gente que fala comigo: pastor, você pregar o evangelho, não vou te ensinar em 5 segundos.
Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz a Escritura. O nome disso é Evangelho. O nome de Jesus é poderoso para curar o enfermo de qualquer enfermidade, seja ela física, emocional ou mesmo espiritual. Até as igrejas ditas tradicionais estão voltando a orar pela cura dos enfermos. Porque isso é Bíblia, irmãos. Isso não é ser tradicional, ser pentecostal, ser renovado, não. É Bíblia. Aquilo que está na Escritura, nós vamos fazer. Fala, Marcos. Pastor, e quando é essa questão de impor as mãos, Deus é honrado, mas quando essa enfermidade for uma lista de Deus, como dá aquela pessoa? Bom, aí nós precisamos de discernimento. Percebe? Precisamos de discernimento. Deus às vezes pode usar a enfermidade naquela vida para tratar. É verdade. Então o que a gente vai fazer naquela hora? Com discernimento, com sabedoria, nós vamos clamar que a vontade de Deus se cumpra. Não é? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, só ora por essa pessoa para ela ser curada. Às vezes está lá no CTI, na UTI, quase à beira da morte. Eu posso orar? Posso. Mas quando eu vejo que não é para orar, eu peço a vontade do Senhor. Eu estou falando porque eu já menino tocava com a gente e tal, e eu fui orar por ele, a gente foi orar por ele. Eu comecei a orar por ele, mas na minha oração, o Senhor colocou isso, eu terminei a oração assim, Senhor, Jesus sou muito, esse ser foi da comunidade. Amém. É isso aí. Acabou. Aí o menino falou assim, mas na hora dessa oração, eu vi que todo mundo que estava no lado dele, olhou para mim e veio Mas é porque na verdade nós não compreendemos a morte ainda. A maior parte das pessoas ainda não entendeu o que é a morte. A morte é um benefício para nós. Porque nós vamos encontrar com Jesus. Nós vamos entender isso. A morte é um benefício. Paulo fala assim: o morrer para mim, o viver é, mas o morrer é lucro. Paulo chega a dizer que morte é lucro. Só quem entende o que vem após a nossa morte física é que vai saber verdadeiramente como funciona. O Zé que está treinando ali. Para a gente encerrar agora nos versos 19 a 20. Após terminar o diálogo então com os discípulos, Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à destra de Deus. Esse relato confirma apenas sobre qual autoridade estamos submissos. Nós estamos submissos sob a autoridade do Senhor de todo o universo. E Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos delegou essa autoridade para realizarmos os feitos relatados anteriormente em seu nome. Os discípulos saíram, pregaram a boa nova, e diz a palavra que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Percebe que nós não precisamos temer os sinais nos acompanharem, porque eles vão acompanhar. A partir do momento que nós pregamos, a fé é gerada no coração daquela pessoa, o demônio sai, a cura é manifesta, novas línguas serão faladas. Isso tudo, irmãos, é real. Os sinais acompanham não só os discípulos, mas acompanham a palavra por eles pregada. Onde Cristo está, os sinais também se manifestam. A palavra é poderosa para gerar fé em nossos corações, remover toda a incredulidade da nossa vida de que Deus não é suficientemente poderoso para cuidar daquela situação na minha vida. E aí, a partir do momento que essa fé é gerada em nossos corações e dos nossos ouvintes, grandes sinais ocorrerão para confirmar uma única coisa: que Jesus é o Senhor. Para isso os sinais ocorrem. Não é para mostrar que Deus está presente naquela igreja, mas para mostrar que Jesus Cristo continua sendo o Senhor. E enquanto nós entendemos que a fé vai glorificar o nome de Deus e que os sinais vão glorificar o nome de Deus e vão confirmar que Jesus continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas, que possamos entender e compreender que a incredulidade
tem barrado o agir de Deus em muitas áreas da nossa vida. Deus está esperando que você compreenda, que você entenda a Escritura para gerar a cura no seu coração, para gerar a restauração da sua alma, para gerar na sua mente a transformação para que você viva uma vida, como a Soninha disse, não uma vida perturbada, mas uma vida de paz. De paz. De paz. Lembre-se disso. Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia. Que o Senhor possa continuar nos abençoando através da sua palavra e que nessa semana que se inicia hoje, possamos mais uma vez termos a palavra como guia para as nossas atitudes, para as nossas palavras, para a nossa vida, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia, nós vamos cear. A ceia é um momento, para mim, maravilhoso. Maravilhoso. A ceia, para mim, é um momento